Olá, queridos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus permaneça com a sua vida hoje e para todos sempre. Queridos, nesse dia de hoje eu quero falar um pouco com vocês, refletir aqui da palavra de Deus sobre o tema colocando Deus em primeiro lugar. Antes de falar a palavra de Deus, queridos, observa se você já é inscrito no canal, se não for, faça. Compartilha, deixa seu comentário, curte o vídeo para que outras pessoas também possam ser alcançadas pela palavra de Deus. Amém? Vamos para a palavra de Deus. Em Mateus capítulo 6, e versículo 33, diz assim a palavra de Deus, Jesus falando: Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Queridos, nesse texto bíblico nós percebemos que os discípulos de Jesus, eles estavam preocupados com coisas materiais, coisas legítimas da vida, como eles iriam se vestir, como eles iriam comer a partir daquele momento. Essa preocupação estava ocupando o espaço do coração dos discípulos. E aí Jesus, ele diz essa palavra, que é preciso que a gente, nós, vivemos em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Queridos, o que é que acontece muitas vezes com a gente? É que a gente inverte a ordem das coisas. Primeiramente, a gente dá um valor muito grande às coisas materiais. A gente coloca essas coisas materiais em nossas vidas e a gente corre o risco de fazer isso todos os dias, de priorizar as coisas materiais e deixar as coisas do reino de Deus em segundo plano. Jesus, ele deixa muito claro para nós nesse texto que é preciso que a gente priorize o reino de Deus e a sua justiça, que Deus possa ocupar o primeiro lugar em nossas vidas e a partir daí as demais coisas vos serão acrescentadas. Olha só, queridos, Deus precisa ser primazia em nossas vidas. O reino de Deus precisa ser primazia em nossas vidas. Nós precisamos deixar as coisas materiais em um segundo plano e Deus em primeiro plano. Veja o que diz Jesus, por exemplo, em Mateus, no mesmo livro, no capítulo 22 e o versículo 37. Respondeu-lhe Jesus: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Olha só, Jesus deixa claro aqui nesse texto que é preciso que a gente, que nós, ame ao Senhor acima de todas as coisas. Isso significa dizer que Deus precisa ocupar o espaço principal da nossa existência. Deus precisa ocupar o espaço principal das nossas vidas sempre. Porque fazendo isso, nós teremos uma vida bem-sucedida no reino de Deus. Lembra de José, por exemplo? O exemplo de José é muito forte para nós, porque José, ele prioriza Deus e o reino de Deus em todos os momentos da sua vida. Quando as coisas estão indo bem, glória para Deus, é Deus em primazia. Quando as coisas não estão indo tão bem, José continua priorizando a Deus, buscando a Deus, vivendo Deus. A partir daí, o final, a gente já sabe como foi. Agora, nós poderíamos usar outro exemplo aqui, o exemplo de Sansão. Sansão, ele começa priorizando o reino de Deus, as coisas de Deus, Deus em primeiro lugar, o reino de Deus em primeiro lugar, o povo de Deus em primeiro lugar, mas daqui um pouco, Sansão começa a negociar isso. Ele começa a colocar o reino de Deus, as coisas de Deus, o povo de Deus em segundo plano e o final também a gente já sabe como foi. Queridos,
É um perigo muito grande nas nossas vidas quando nós passamos a negociar o primeiro lugar das nossas vidas. O primeiro lugar do meu coração, do nosso coração, não pode ser casa, não pode ser a família, não pode ser o esposo, não pode ser os filhos, não pode ser as riquezas. O primeiro lugar das nossas vidas, o nosso coração precisa ser Deus. Porque quando o primeiro lugar da minha vida, da sua vida é Deus, a sua família vai bem, a sua casa vai bem, os seus negócios passam bem, porque o texto que a gente leu é muito claro. Jesus diz: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça e as demais coisas. Quais são as demais coisas? A sua família, os seus negócios, a sua casa. Tudo em detrimento a isso irá bem, porque em primeiro lugar na sua vida, no seu coração, na sua alma está quem? Deus. Então, queridos irmãos, que nós possamos ter a primazia, Deus em primazia, o reino de Deus, a mensagem do céu, a palavra de Deus, a vida de oração, de consagração, precisa ser primária nas nossas vidas, porque aí Deus vai abençoar as nossas vidas sobremodo. O extraordinário de Deus, a graça de Deus, a plenitude de Deus será bem-vinda em nossas vidas, porque Deus sentirá prazer em abençoar o seu povo, a sua vida, em nome do Senhor Jesus. Que Deus te abençoe, nos guarde, nos livre e que Deus seja o primeiro lugar em nossas vidas sempre, em nome de Jesus.